Oi, gente, tudo bem? Hoje está aqui com a minha Oi. amiga e hoje a gente vai conversar sobre um assunto com vocês. A gente vai falar sobre renúncia. A gente vai falar sobre renúncia. Muitas pessoas acham que a vida cristã ela é simples, ela é leve, ela é tranquila. E muitas vezes as pessoas saem da igreja, por quê? Porque o evangelho é renúncia. É difícil. Não adianta nada a gente decidir seguir a Cristo, mas não largar as práticas. E aí por isso que tem pessoas que passam anos e anos na igreja que continuam da mesma maneira. E outras que não aguentam ficar e saem porque se deparam com a realidade, né? Muitas pessoas acham que, não. Jesus diz assim, venha como estás. Mas Jesus fala venha como estás, mas ele não fala permaneça. Permaneça como você está. Ele não diz isso. Pelo contrário, ele quer que a gente renuncie muitas coisas que vão doer, mas que no final das contas vão ajudar na nossa espiritualidade e vão fazer a gente muito mais feliz. Na verdade, Jesus quer que a gente cresça. A gente, de glória em glória, sejamos transformados para sermos parecidos com Ele. A gente tem que se parecer como Jesus. Jesus, ele foi o único ser humano nessa terra que não pecou. Sim. Então, não quer dizer que agora que a gente segue Jesus a gente vai estar perfeito. É de glória em glória. A gente vai aos poucos. Não é direto assim que a gente vai começar e já vai ser alguém perfeito. Que vai passar o tempo e a gente já vai ser perfeito. Mas não vai. A gente vai ter coisas que ainda a gente vai cair, vai ter processos que vai ser difíceis, vai ser dolorosos. Mas vai valer a pena no final. Que a gente vai estar na glória com Jesus. Tem um versículo da Bíblia que fala exatamente isso. Todo mundo fala que Jesus é um homem bom, que só fala sobre amor. Mas na verdade, Jesus falou lá em Lucas 14:33, que da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A gente cansa de ver muitos famosos, inclusive famosos que eram da igreja, saíram e agora bombam no mundo, falando que Jesus ele aceita sim. Isso é verdade? É verdade, Jesus andava com pecadores. Só que eles iam até Jesus desta forma, mas eles não permaneciam do mesmo jeito. Para eles permanecerem com Jesus, para eles caminharem com Jesus, era necessário que eles deixassem as velhas práticas e começassem a viver outras coisas com Deus. Não ficar da mesma forma. Tem pessoas que acham que vai ser tudo simples, que lá só tem flores, que vai ser muito legal, mas que a gente tem que matar a nossa carne, porque a carne milita contra o espírito. E aí você não vai conseguir crescer no espírito se sua carne sempre vence. Tem uma historinha que eles contam, tem 2 leões. E aí um você alimenta todo dia e o outro você deixa sem fome. Quem numa briga vai ganhar? Se você alimenta a sua carne todos os dias, fazendo a vontade da sua carne, quando você tiver que usar o seu espírito, o espírito não vai, porque a sua carne, ela vai acima do espírito. Então, se você quiser ser usado pelo espírito, ou sentir a vontade de Deus, ou sentir a presença do Senhor, se você ficar alimentando sua carne, você não vai sentir a presença do espírito. Porque só sente o espírito quando você mata a sua carne. Aí por isso que tem muitas pessoas que vão pra igreja e não falam que não sente nada. Por quê? Porque a carne tá mais forte. Tá mais forte, exatamente. A carne mais forte não deixa o espírito fazer. O evangelho te proporciona coisas boas. Tem flores no evangelho. Coisas maravilhoso. ótimas pra você Nossa, viver. muito bom. Só que você não pode achar que é só isso que Deus tem pra você. Ele também tem renúncias. E essas renúncias vão trazer dores. Mas que essas dores vão se transformar em alegria, vão se transformar em frutos do Espírito na sua vida. A Júlia falou dos 2 leões, eu penso em Judas e Pedro. Que nós podemos ser Judas ou nós podemos ser Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, mas ele se arrependeu e voltou para os braços do Pai. Judas, ele fez errado, mas em vez de ele correr para os braços de Jesus, ele achou que para ele não tinha mais solução e ele acabou se matando. Judas também se arrependeu. Os 2 negaram a Jesus. Um entregou, o outro foi e negou 3 vezes. A gente vai continuar errando, porque a gente é pecador. A gente, independente, o povo acha que o povo cristão vai ser perfeito, aí entra na igreja e vê que não é. Vê o cristão soltando um palavrão sem querer. Você não era cristão, oh meu Deus. Os 2 erraram, os 2 pecaram contra Jesus. Um foi, se arrependeu e lembrou das palavras que ele ouviu, que Jesus ele perdoa os pecadores e tem perdão pra nós e que não há mais condenação. E o outro esqueceu de tudo que Jesus
falava. Então ele caminhava com Jesus, mas ele não estava prestando E os atenção no que discípulos Jesus estava falando. Aham. E os discípulos que foram entender o que Jesus falava só depois da morte dele, só depois que ele voltou, que ele ressuscitou, que eles foram entender a mensagem de Jesus. Quantas das vezes nós também caminhamos com Cristo, ouvimos sobre Cristo, sabemos de cor e salteado versículos e dizeres, mas não vivemos verdadeiramente. Quem vai pra igreja já, quem já tá acostumado, vai pra igreja todo domingo. Pastor, Sim. ele recebe uma palavra de É um Deus alívio pra falar consciência pra da você. pessoa. É um alívio pra consciência da pessoa. Ela, tipo, eu vou pra igreja todo domingo, eu sou crente. salvo, eu tô bem. Mas não adianta. E não é só ir pra igreja, é realmente se envolver com as coisas, se envolver com Jesus. Se você beber água só domingo, você vai morrer de sede. Exatamente. Não adianta você ir Gente. pra igreja, só ouvir na igreja e não praticar em casa. Abrir a Bíblia só na igreja. Em casa a Bíblia fica lá no canto mofando. Ou muitas das vezes fica aberto, sei lá, num Salmo 91. Fica aberto no Salmo 91, achando que tá abençoando a casa. Aquilo ali vai te abençoar se você ler, meu irmão. Caindo poeira no negócio lá em cima da... A vitória, as coisas boas de Deus pra sua vida só vão chegar se você ler a palavra. Não deixar a palavra aberta. Deixar a palavra aberta não tem valor nenhum. Aquelas palavras têm valor quando você as lê, quando elas entram na sua alma, que é como faca de 2 gumes, penetra no mais profundo da sua alma. Só a palavra de Deus pode trazer isso pra sua vida. Sim, e o pastor, ele recebe palavras de Deus para liberar para suas ovelhas. E aí falam que uns recebem e outros não, porque um está prestando atenção e o outro às vezes tá lá na igreja, mas a mente está em outro lugar. E aí um recebe a palavra e pratica ela no dia a dia, e o outro nem ouviu direito, ou uns até ouviram, mas chega em casa e esquece, ou uns até ouviram, tenta praticar, mas desiste. E aí uns são prósperos e outros não. Por quê? Porque um ouviu a palavra de Deus e praticou, e o outro ou nem ouviu, ou nem praticou, ou esqueceu. E aí acaba que você... Tem muitas pessoas que ficam na igreja anos e anos e falam assim: eu vejo outra pessoa prosperando e eu não. Eu vejo outras pessoas fluindo no espírito e eu não. Isso, pessoas que ficavam indignadas, ficavam enciumadas porque fulano falava: eu ouvi a voz de Deus. Aí o fulano ficava nervoso. Como assim? Eu tô na igreja não sei quantos anos, eu nunca ouvi a voz de Deus, e achava que era coisa da cabeça da pessoa. Entendeu? E a morte de Cristo na cruz, ela representa a nossa morte também para as coisas desse mundo, para o nosso pecado. Jesus foi crucificado e junto com ele foram crucificados os nossos pecados também. Eu queria ler uma passagem que está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Não é mais nós que vivemos para nós, é Cristo que vive em nós. Então a gente tem que fazer coisas que agradam a Cristo. É doloroso fazer a vontade de Deus. Às vezes você quer fazer o quê? Ficar deitado o dia todo assistindo série. Mas o Espírito fala: vai fazer outra coisa, vai fazer as coisas do Espírito. E aí você tem que escolher qual lado você vai ouvir. Você vai ouvir a sua carne ou você vai ouvir o seu Espírito. Muitas das vezes a gente perde tempo assistindo séries, assistindo filmes. Não que seja errado, séries que não tem coisas deturpadas e tudo mais. Não é errado você assistir, entendeu? Mas é errado quando você começa a alimentar. Você começa mais a ver isso do que alimentar seu espírito, do que ler a Bíblia, do que falar com Deus. Quando substitui, é aí que tá o problema. A gente veio falar sobre isso, né? Quero fazer vídeos mais curtinhos mesmo, porque aí a pessoa assiste, já leva um tapa e vai embora. Mas tem outros vídeos Tapa aí, do Espírito Santo, vídeo quiserem, estilo Provérbios. se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse, tem mais vídeos no meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais a participação da minha amiga Rebeca, deixem aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!